Olá pessoal, como vocês estão? Essa semana eu queria falar sobre um pigmento muito usado em aquarela, e se você tiver um kit de 24 ou mais cores de uma marca que informe os pigmentos ou nomeie as cores, você já deve ter visto ele. É o pigmento PB27 azul da Prússia, ou Prussian Blue se tiver em inglês, e ele ficou bem famoso nos fóruns de pintura online porque a cor some e reaparece. Eu sei que eu já falei sobre resistência à luz, mas não é exatamente a mesma coisa. Em geral, quando uma cor não é resistente à luz, ela some com o tempo e o contato com a luz do sol, ou ela muda, no caso de alguns amarelos que se tornam amarronzados. Mas uma vez que essa mudança ocorre, não há nada para fazer que traga essa cor de volta. Esse processo ele não é reversível. Por isso eu comecei a tentar achar na internet uma explicação para esse fenômeno que parece próprio do azul da Prússia. E eu não consegui achar muita coisa confirmada, já que a maior parte dos textos começa falando de qual possivelmente pode ser a causa, sem ter muita certeza. Mas parece que o sumiço do azul da Prússia pode ser porque quando ele é mantido fora de contato com o ar, uma redução química se desfaz e o composto se transforma em um outro composto, o branco da Prússia. Quando colocado de volta em contato com o oxigênio, a reação de oxidação se refaz e ele volta a apresentar o azul anterior. Isso explica porque, se emoldurado, o azul da Prússia some, mas eu já não sei sobre os testes de resistência à luz. Muitos artistas prendem o papel na janela para fazer esse tipo de teste, e nesse caso, acho que seria igual a um quadro, mas não sei dizer se todos testaram da mesma forma. De forma semelhante, eu já ouvi comentários sobre a cor sumir dentro do sketchbook, e no caso do caderno fechado, eu posso ver como essa explicação do contato com o ar pode funcionar. Mas, de novo, as pessoas falam de pôr num lugar escuro para a cor voltar. Elas estão colocando os sketchbooks abertos ou fechados no armário escuro? Eles colocaram seus testes de cor soltos na gaveta ou dentro de um sketchbook? É meio difícil dizer. Eu também ouvi alguns comentários dizendo que o azul da Prússia pode perder a sua resistência à luz dependendo dos aditivos da tinta. Mas as mais diversas tintas profissionais foram testadas e todas sumiram ao sol e reapareceram quando colocados num quarto ou armário escuro. E, pelo que eu achei, parece que talvez seja o contato com o ar em si e não a escuridão, que possa ser o que faz com que essa cor consiga retornar ao normal. Particularmente, se a pintura que eu fiz hoje perder o azul, eu vou tentar trazer de volta com o sketchbook aberto em um lugar escuro, para cobrir as duas possibilidades. Tanto a de a cor voltar com contato com o ar, quanto a possibilidade que seja estar longe da luz que permita que a cor volte ao normal. Existe uma discussão se essa cor deveria ou não ser usada por profissionais que vendem originais, porque mesmo que a cor volte, é meio estranho você falar para o seu cliente tirar o trabalho da parede e deixar algum tempo no escuro para ela voltar ao normal. Eu particularmente não usaria essa cor num quadro, mas eu não vejo muitos problemas em usar ela no meu sketchbook. Em termos cromáticos, é uma cor bem bonita, um azul frio, ou seja, mais perto de um verde do que de um roxo, que chega numa tonalidade bem escura, mas, é claro, pode ser diluída para alcançar tons mais claros. Eu vou mostrar aqui duas amostras diferentes de azul da Prússia, uma da marca Renaissance e uma da Paul Rubens, e algumas misturas de cor feitas com esse azul. Para as misturas eu usei o Ultimate Mixing Set do Daniel Smith, que eu já falei sobre aqui nesse canal, e eu só não misturei o azul da Prússia da Renaissance com os azuis do set, porque achei que misturar dois azuis não ia trazer muitas informações novas para vocês, e provavelmente não seria como vocês misturariam essa cor de qualquer jeito. Eu vou pôr na tela as cores originais e o resultado depois de misturadas com o azul da Prússia. E eu vou destacar aqui algumas misturas. Eu queria destacar o Buff Titanium, que gera um azul pastel, só porque essa cor é muito usada para obter tons pastel em geral, em qualquer mistura que você esteja fazendo. O Goethite, que faz o papel de um amarelo ocre nessa paleta e cria um verde mais desaturado, assim como a mistura do azul da Prússia com a siena queimada. E eu também gosto
muito do roxo criado com a cor quinacridona rosa, sendo que essa última é bastante usada como magenta para quem usa a paleta de cores CMYK. E o turquesa que você consegue com o verde de fitalo também é muito bonito. Lembrando que o Buff Titanium é uma cor mais particular de algumas marcas, assim como o Goethite, que é próprio da Daniel Smith. Mas você provavelmente vai encontrar cores parecidas com o rosa de quinacridona, com o amarelo ocre, a siena cremada, o verde fitalo, na maior parte das marcas, porque essas cores são bem tradicionais e elas estão presentes nos mais variados sets. Só com a observação de que algumas marcas vão chamar esse verde de fitalo feito com o pigmento PG7 de Viridian. Isso sendo dito, pode ter alguma diferença entre uma cor e outra, dependendo da marca, mas você vai conseguir misturar algo parecido. Em termos da pintura, eu usei principalmente o azul da Prússia e a siena queimada da Renaissance para criar os cinzas e desaturar o azul sempre que necessário, e ocasionalmente eu usei um preto para demarcar as áreas mais escuras. O bico foi a única área que não recebeu o azul de Prússia, e eu acho que o tom alaranjado se destacou bem dos tons de azul do resto da pintura. Mas e vocês, gostaram da pintura de hoje? Já sabiam que essa cor passa por algum fenômeno que faz com que ela desapareça e reapareça? Sabendo disso, vocês ainda usariam essa cor ou ela está banida da sua paleta? Eu adoraria saber a opinião de vocês. Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pôr o link da referência que eu usei na descrição e alguns dos links que eu usei na pesquisa, ainda que eu tenha perdido um deles e não consiga mais achar. Mas os outros vão estar lá na descrição. Obrigada por assistir, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!